Oi, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa aula de hoje. E hoje nós estamos iniciando um conjunto de 4 vídeos aqui do canal. Nesses vídeos eu vou tratar com vocês sobre um pouquinho, na verdade, sobre a história da África. Aonde nos 3 primeiros vídeos eu vou falar sobre reinos africanos, Vou falar sobre o Mali, o Congo e vou falar também sobre o reino de Gana, tá bom? Nesses 3 primeiros vídeos, então, vou falar sobre esses reinos. No último vídeo, no 4º e último vídeo dessa série de vídeos, eu vou falar sobre a descolonização afroasiática ou descolonização da África e da Ásia. Esses vídeos são muito interessantes de vocês acompanharem, por quê? Porque desde o ano de 2008 se tornou obrigatório, quero que vocês prestem bastante atenção nesse termo, o ensino sobre história da África nas escolas de ensino básico, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Aí eu quero propor uma reflexão antes de entrar no primeiro assunto. Nós vivemos num país onde a sua maioria da população é designada, se considera pelo referendo do IBGE como preta. Nós vivemos num país que tem a 2ª maior população de pretos do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. E nesse país só se tornou obrigatório o ensino da presença da cultura africana 200 anos após a abolição da escravidão e mais de 400 anos após a chegada dos primeiros indivíduos da África que foram trazidos para o nosso território para trabalhar como mão de obra escrava. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós, brasileiros, temos uma dívida social com a população afrodescendente, Se você se inclui dentro dela como eu, se sinta uma pessoa violentada pela história, mas também observem o quanto existem movimentos que estão lutando e buscando para que a presença do indivíduo afrodescendente seja cada vez mais evidenciada em todos os ambientes da sociedade. Por isso existem várias leis, como as cotas universitárias, por exemplo, que foram criadas para tentar, pelo menos, diminuir essa dívida social. Muitas pessoas se posicionam contra as cotas, por exemplo. Elas não vão resolver o problema do racismo, mas elas vão começar a mostrar que essa sociedade deve muito à população preta que veio da África e que construiu sobre suas costas, sobre suas mãos, sobre seus pés, a economia da nação brasileira. Mas vamos falar da África lá na África. Vamos tratar desde a origem, Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente fala do povo da África especificamente, a gente tem alguma dificuldade em retratar essas sociedades em história. Por quê? Porque essa é uma população, lembrando que a humanidade surgiu no continente africano. Você estudou isso lá no 6º ano, com o seu professor, com a sua professora de história lá no 6º ano, que os seres humanos foi uma espécie que surgiu lá na África Central, Beleza. Mas nós temos uma grande dificuldade em estudar o povo da África, por quê? Porque desde o surgimento da humanidade, que a grande forma de transmissão de conhecimento era a oralidade. Eram poucos povos que tiveram a necessidade de registrar de modo escrito a sua história. E pouco dessa escrita é o que nós temos hoje, Vou pegar um exemplo de um lugar muito clássico da África, que inclusive tem vídeo aqui no canal, o Egito. No incêndio de Alexandria, lá no Egito, essa cidade tem esse nome por causa do período helenístico, quando Alexandre o Grande, grego, vai expandir para outros territórios, ele chega no Egito e dominou o Egito.
Ali ele construiu uma grande biblioteca com um vasto conhecimento sobre a história do Egito, desde o período pré-dinástico até o contato com os povos gregos, né? Posteriormente com os romanos. Aí, na guerra contra os romanos, a biblioteca, que não deixa de ser um laboratório, né? A biblioteca de Alexandria pegou fogo. 95% da biblioteca de Alexandria foi embora, né? Acabou com o incêndio. 5% do que restou da biblioteca de Alexandria é o que você estuda na escola Pequeno Pigmeu. Os registros escritos que estavam na biblioteca de Alexandria, lá no Egito, é o que forma a base do nosso estudo das sociedades do Oriente Próximo. Olha que loucura! Claro que aí hoje, né, entra a arquitetura, entra os registros deixados nas paredes das construções, né, as pinturas rupestres, os hieróglifos, no caso do Egito especificamente. Mas então observem o quanto que é difícil coletar informações sobre o povo da África de um modo geral. Então o que eu vou fazer nesse primeiro vídeo? Eu vou dividir, inclusive, em vídeos separados, né? Para que vocês entendam exatamente de quais lugares eu estou falando. Vamos falar, então, sobre o Reino do Mali nesse primeiro momento, tá? Primeira coisa a se dizer sobre o Reino do Mali. Ele foi o maior império do continente africano durante aquilo que a gente chama de Idade Média, né? Ele durou, né? Ele começou a se desenvolver por volta de 1235 e ele vai até 1670. Então, observem que ele tem uma grande história. Outro elemento importante de dizer é que esse território, né, ele está localizado desde o rio Níger até o sul do deserto do Saara. Então observe que é um território grandioso. Mais um elemento que vai ser de grande importância aqui para nós, porque esse reino ele vai ser um grande império também. E qual é o princípio de um império? É uma expansão territorial. Muito bem, né? E isso vai acontecer nesse império? Vai. Não é à toa que ele foi o maior de todos os três que nós vamos ver aqui, ok? Sua capital naquele período se chamava Niane. Hoje não é mais a capital dessa região, porque isso foi mudando de um momento para o outro e tudo mais. E a gente sabe que conflitos geopolíticos também transformam as lideranças, os locais de liderança, né? Ele vai ter um destaque nesse império durante o governo de um cara que se chamava Mansa Musa, ou Mansa Musa, né? Depende da denominação. E Mali também pode ser dito ou Império do Mali ou Império do Mali, né? Tudo depende de quem está argumentando. Eu aprendi como Reino do Mali ou Império do Mali, então vou ensinar assim para vocês também, ok? Como eu disse agora mesmo, essa região possuía uma grande política expansionista. Inclusive, esse território aqui dominou o reino de Gana, que vai ser o que nós vamos ver no próximo vídeo. Por isso que é importante vocês entenderem isso. Eles tinham conflitos entre si, esses povos, e existiam conflitos internos também, por isso que eles vão ter o apogeu, que é o momento mais importante deles, e eles também vão ter um declínio. Normalmente dentro desse declínio ocorrem guerras civis. Já vou dar um spoiler para vocês que alguns desses territórios vivem em guerra civil até hoje, e isso tem a ver com a política imperialista, que inclusive já tem vídeo aqui nesse canal sobre isso. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, tá bom? Então vamos lá. O início, a formação desse império ocorreu em 1235, no governo de Sudiata Keita, que é esse cara que está aparecendo aqui no canto, ou aqui no canto, ou aqui no canto, ou aqui no canto. Em algum desses momentos aqui, o meu editor, o meu amigo Vinícius, está colocando a foto do Sudiata Keita, tá bom?
Ele foi um imperador que transformou a região, né, em um império, através exatamente da política expansionista. Ele passou a dominar as etnias próximas àquele que ele vivia, né? Ele passou a dominar, então, as etnias próximas à região onde ele vivia. Essa dominação territorial vai dar à sua liderança uma característica de império. Quando o Sujata Keita morreu, quem vai entrar no seu lugar, quem vai ser o novo imperador, foi exatamente o Mansa Musa, ou Mansa Musa, né? Que era o seu neto, né? Que foi o seu herdeiro mais importante. Ele aumentou ainda mais o império do Mali através de trocas comerciais, sobretudo com o Oriente Médio. E é aí que entra uma grande questão muito importante aqui. Quando ele começa a fazer trocas comerciais com o Oriente Médio, sobretudo onde hoje é a Arábia Saudita, ele vai se converter ao islamismo. E isso é fundamental para nós aqui na atualidade. Porque se você observar, toda a região, está aparecendo um mapa da África aqui no canto, eu tenho certeza que vai aparecer, e toda a região do norte da África que vocês estão vendo aqui, a grande maioria dela é convertida ao Islã, ou ao Islão, né? Que é a religião islâmica, né? E isso vai acontecer a partir desse momento aqui, tá bom? Foi nesse momento que o Mansa Musa vai se converter e ele vai fazer uma peregrinação até a cidade de Meca. Meca é uma cidade sagrada para a religião islâmica. Meca representa o que Jerusalém representa para o cristianismo, por exemplo, tá bom? Meca é tão importante para os islâmicos como Roma é importante para os católicos hoje em dia. Então observem que é uma região muito importante. E pelo preceito islâmico, o fiel precisa fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez durante a sua vida, né? Só que além da peregrinação religiosa, o Mansa Musa vai fazer trocas comerciais muito importantes ali naquela região, né? E o que ele vai levar? Ele vai levar ouro e ele vai levar sal. O comércio de sal é algo muito importante para os povos da África, gente. De onde esse sal era retirado? Era retirado dos interiores da região desértica. Porque como você já deve ter estudado em geografia, o deserto do Saara, as regiões desérticas de um modo geral, elas já foram banhadas de água. Portanto, aquele solo possui sais minerais. E ao longo do tempo, quando isso se desertificou e tudo mais, esse sal ficou lá debaixo de toda aquela areia. Então eles buscam regiões para explorar e para vender este sal, né? Então o que acontece? Além dele fazer esse comércio, o que ele vai trazer em troca, na verdade? Ele vai trazer intelectuais árabes. E esses intelectuais árabes vão chegar na região do Mali e eles vão propagar a ideia islâmica para vários lugares. Eles vão pegar templos que eram utilizados pelas religiões politeístas, né, anteriormente, e vão transformar esses templos em mesquitas. Inclusive é lá que está localizado uma das universidades mais antigas da África, que é a Universidade de Sankoré, né? Essa universidade, naquele período, ela era utilizada para ensinar a fé islâmica para os povos, né? E ela tinha uma representatividade, uma importância muito grande. A economia, como eu já disse, era baseada e caracterizada pelo comércio de sal, que era extraído da areia do deserto, e também da região de Gana, porque Gana vai ser dominado pelo povo do Mali, né? Nesse momento que o Mansa Musa expande os seus domínios depois da morte do seu avô, quando ele é colocado no poder, ele vai dominar essa região de Gana. Ele vai dominar isso através de acordos comerciais também. O comércio de escravos capturados em guerra também passa a ser feito, porque como vocês viram pelo mapa, a região do Mali está localizada na costa oeste da África. Então eles vão vender também escravos para os europeus.
Houve também uma produção e venda de noz de cola. Esse elemento, né, esse produto é extraído do café e é utilizado na produção de chás, ou seja, era uma especiaria. E também a extração de ouro e cobre na região de Gana, que foi dominada por eles. Mas, professor, se esse era um império tão importante, por que ele caiu? Após a morte de Mansa Musa, o império entra em declínio, entra em decadência. Primeiro, porque para você continuar tendo um império forte, você precisa ter um líder forte. E os líderes que vieram após Mansa Musa não tinham todo aquele poder, não tinham tanta representatividade quanto esse primeiro líder teve. Beleza. Outra coisa, em 1670, o mundo, né, sobretudo o mundo ocidental, já tinha uma nova característica, já tinha um novo olhar, uma nova semiótica, certo? Algumas cidades passaram a se rebelar também, né? Algumas cidades que foram dominadas pelo Império Mali passou a se rebelar e conquistaram a sua independência. E quando essas cidades foram sendo desanexadas do território do Mali, aquele império perde poder e perde representatividade. Com a busca de mão de obra escrava, o território de Gana também vai ficar isolado, né? Lembrando, professor, se o vídeo é de Mali, por que você já está falando de Gana? Porque Gana foi dominado pelo povo de Mali, né? E aí o território de Gana fica isolado, deixando de crescer. Como esse era um lugar que tinha muito ouro e foi perdendo sua quantidade de ouro, muita mão de obra, foi perdendo sua quantidade de mão de obra, porque muitos foram vendidos como escravos, né? Esse império, quando a sua economia entra em declínio, ele também perde poder. Gostou desse vídeo? Compartilha no grupo da sua sala com seus amigos que estão estudando esse mesmo assunto. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo aqui do canal, tá bom? E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar, sim, do Reino de Gana. Um abraço, tamo junto, falou!